Convido todos vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 13. Daqui a pouco nós vamos ler dos versos 14 aos 52. Até o final do capítulo, 14 aos 52. Daqui a pouco. Mas antes de ler, deixa eu explicar o que nós estamos trabalhando aqui neste mês de agosto. Como eu orei agora há pouco, agosto é o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil e por conta disso, por ela ser fruto do empreendimento missionário de cristãos da América do Norte que chegaram aqui e difundiram o Evangelho em nossa nação, a IPB já há muito tempo celebra em agosto o mês de missões. E para que nós façamos coro com a tônica da nossa denominação, eu tenho prazer em lembrar desse tema todo ano e expor sobre missões. E eu escolhi que nós deveríamos fazer lições a partir da primeira viagem missionária de Paulo, que acontece nos capítulos 13 e 14 de Atos. É claro que Atos não é um livro em que tudo o que os apóstolos fazem deve ser imitado. Claro que não. Há coisas que são singulares na história de Atos. Por exemplo, o Pentecostes é um evento único, como a cruz, como a ressurreição. A gente não fica imitando o Pentecostes. Ele é uma virada de período. Então há coisas em Atos que são inimitáveis, mas há outros aspectos nos quais nós podemos e devemos imitar a ação da igreja no primeiro século, à medida que o reino avançava. Na primeira mensagem dessa série, no domingo passado, eu expus os primeiros 12 versos do capítulo 13, e eu destaquei que Deus preparou uma igreja que é a Antioquia da Síria, e essa igreja foi instrumento de Deus para uma mudança de mentalidade missionária. Por quê? Até então, pregar entre os não-judeus era esporádico. A igreja de Antioquia vai ser um lugar em que Deus vai usar grandemente para difundir o evangelho entre gentios, entre os povos que não eram judeus. E vai ser essa igreja que Deus vai usar para fazer essa mudança de momento, em que agora a missão é voltada bastante para povos gentílicos. Mas ainda que essa igreja tenha se doado para missões e doou 2 dos seus melhores líderes, nós falamos no domingo passado, mesmo assim, a gente viu que a primeira abordagem de Barnabé e Paulo na ilha de Chipre acabou gerando um parâmetro que parece ser a história do avanço missionário. Toda vez que Deus traz crescimento da palavra, tem oposição. Crescimento da palavra acompanhada de oposição. Então, na mensagem de hoje, nós vamos olhar para a continuidade desse empreendimento missionário à medida que Paulo e Barnabé saem da ilha de Chipre e vão agora para a região da Galácia. E nosso texto vai falar de um sermão que Paulo pregou lá em Antioquia da Pisídia. Então eu peço que você escute a leitura da palavra, eu vou ler dos versos 13 até os 52. Diz assim a palavra de Deus. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus,
A nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na terra, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo que se crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevém o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aqui nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Até aqui a palavra de Deus. Irmãos, nosso texto se dá em Antioquia da Pisídia. É o começo do ministério de Paulo numa região chamada Galácia. Então, quando Paulo escreve uma carta aos Gálatas, não pense que Gálata é uma cidade, é uma região de várias cidades. Antioquia da Pisídia é o começo desse ministério na Galácia. A gente sabe que lá tinha uma comunidade judaica, tinha uma sinagoga, e é por isso que o nosso texto diz que eles chegaram na sinagoga e novamente começaram o trabalho missionário pregando e ensinando na sinagoga, que era esse lugar onde judeus e os tementes a Deus, isto é, aqueles que não eram judeus, mas seguiam o Deus de Judá, onde eles se reuniam para aprender da Bíblia e adorarem a Deus. É possível que Barnabé e Paulo já tivessem sido apresentados aos líderes da sinagoga, porque no sábado, no dia de adoração, depois de ler a lei, os profetas, eles são convidados para pregar um sermão, que não é comum você perguntar assim de em cima da hora. Então é possível que eles já fossem reconhecidos como mestres, como rabinos. E eu digo fazer um sermão porque quando diz no versículo 15 que eles deviam trazer uma palavra de exortação, essa expressão é usada pelo autor aos Hebreus no final da sua carta. E sabe de uma coisa? A carta aos Hebreus é chamada não de uma carta, mas de uma homilia, de um sermão. Então, essa provavelmente é a expressão que se usava na sinagoga para se referir ao que hoje nós chamamos de sermão.
E Paulo então prega um sermão bem típico do que ele deve ter ensinado em outras sinagogas. Se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que Paulo falou outras vezes nas sinagogas, mas Lucas não dá o registro do sermão. É como se esse fosse um panorama, um modelo do que ele ensinava nas sinagogas. Em outros lugares só vai aparecer assim, e pregava a palavra de Deus, e anunciava a palavra de Deus nas sinagogas, e aí o texto continua. Lucas não está interessado em registrar vários sermões, mas mostrar através desse qual era o típico sermão pregado aos judeus e tementes a Deus que se reuniam em sinagoga. Então, na primeira parte do sermão, o que eu quero fazer é pegar esse sermão de Paulo na sinagoga e explorar o que ele tem a nos ensinar. O que ele mostra sobre a mensagem missionária a ser proclamada tanto ao judeu, mas também ao gentio. E eu quero que a gente aprenda não só os detalhes do sermão de Paulo, mas especificamente as tônicas, as ênfases que ele dá, porque eu acho que é aqui que mora boa parte do aprendizado sobre a mensagem que nós também devemos anunciar. Então a gente vai aprender sobre o que constitui o ensino bíblico a que a gente deve tanto proferir aqui dentro da igreja, quanto fora dela. E aí na segunda parte do sermão, eu vou lidar com as consequências desse sermão na sinagoga, porque ali nós temos um pouquinho da teologia de missão que Paulo e Barnabé proferiram em decorrência da reação mista ao ensino apostólico. Alguns creram, outros não creram, houve bagunça, e aí eles proferem algo importante sobre a sua teologia de missão. Então a gente vai aprender em dois blocos. O primeiro bloco maior a gente vai lidar com o sermão e depois com a reação a esse sermão e a teologia de missão que foi colocada ali. Então vamos começar com o sermão de Paulo na sinagoga. Eu quero destacar três coisas, três ênfases. Assim, há muitos detalhes, eu não tenho como andar pela história detalhadamente, aqui não é meu propósito. É possível que esse texto que eu li em poucos minutos tivesse durado vários minutos na sinagoga, à medida que Paulo ia costurando história após história do Antigo Testamento até chegar em Jesus. Então aqui a gente tem uma espécie de esboço que nos dá uma boa noção, mas não tem como a gente expor cada uma dessas histórias. Então eu quero falar de três ênfases que eu acho importantes, que estão no ensino não só de Paulo, mas na verdade Paulo até imita sermões anteriores, como os sermões de Pedro em Atos 2 e Atos 3 e sermão de Estevão em Atos 7. Então a primeira tônica que eu quero que a gente aprenda é que o sermão de Paulo, ele é teocêntrico. O sermão de Paulo é centrado em Deus, teocêntrico. Bem, isso é coisa de reformado, não é? Não, não é coisa de reformado. O texto bíblico fala uma coisa muito bonita. Eu não sei se você já percebeu, mas a primeira parte do nosso texto, isto é, do versículo 17, quando ele começa a história, até o versículo 22, quase todos os verbos, Deus é o sujeito. Quase todos os verbos da história do Antigo Testamento, contado do verso 17 até o 22, Deus é o sujeito. Presta atenção. Ele escolheu os pais, eu estou no verso 17, exaltou o povo na terra e os tirou poderosamente do Egito. Depois ele suportou o mau comportamento do povo no deserto, verso 18. Ele destruiu as 7 nações de Canaã e deu-lhes a terra, verso 19, por herança. Depois deu juízes ao povo, verso 20. Depois atendeu ao povo concedendo o rei Saul, verso 21. Mas no 22 ele tirou Saul e levantou-lhes Davi. E por fim, da sua descendência, trouxe Deus o Salvador. 10 verbos em 5 versos. E Deus é o autor. Deus é o autor. Deus sempre é o sujeito. É como se Paulo tivesse feito um resumo da história de Israel, mas apenas destacando as ações de Deus, pois essa é a história do Deus que provê salvação ao seu povo. Inclusive, quando as ações dos homens são destacadas, e acontece aqui nesse começo da história, a ênfase está no pecado deles. A ideia é mostrar que os homens pisaram na bola, mas mesmo assim, isso não anulou os planos divinos de promover a sua redenção. Quer ver? Eu quero mostrar 3 momentos do sermão de Paulo em que quando ele fala dos homens, é para pisar no tomate. Quer ver? Primeiro está no versículo 18, quando diz assim, que suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto.
A ideia de suportar ali é de tolerar mesmo, é de ser longânimo com um povo que era reclamão, murmurador, um povo que era rebelde, um povo que várias vezes praticou a idolatria ou se mostrou insatisfeito para com as bênçãos de Deus. Então, em primeiro lugar, é dito que eles foram suportados por Deus durante a peregrinação. Segundo, destaque das ações dos homens, está no versículo 21, quando fala que pediram um rei. E você deve lembrar a história, quando o povo pede um rei, eles não pedem pelas motivações certas. Eles pedem porque eles querem ser parecidos com as outras nações. E isso é destacado lá em 1 Samuel 8, para mostrar que o desejo deles era não ser diferente, mas ser igual às outras nações. Ao invés de serem modelo para as outras nações, eles estavam incorporando a mentalidade das outras nações. E Deus atendeu-lhes num primeiro momento, deu um rei segundo o coração deles, Saul. Grande, vistoso, bonito, que parecia assim um rei que ia representar bem, bom marketing. Mas Deus não deixou que esse rei Saul estragasse os seus planos, é por isso que na hora própria Deus tira Saul e põe um rei segundo o seu coração, Davi. Então perceba, primeiro o povo foi suportado por Deus. Depois o povo pediu um rei que poderia estragar os planos de Deus para o povo, mas não estragou porque o Senhor colocou um rei segundo o seu coração. Terceiro momento do sermão de Pedro, está mais adiante, no versículo 27, fala que os habitantes em Jerusalém, nos dias de Jesus e as suas autoridades, eles condenaram a Jesus e entregaram aos romanos para a morte de tal forma que foi injusta. Perceba que o versículo 28 fala assim, injusta e ignorante, diga-se de passagem, que fala assim que eles, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, eles condenaram. E no versículo 28 fala, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então, a ideia aqui é que eles entregaram Jesus à morte sem conhecimento, mas injustamente. Mas mesmo assim, o que Deus faz? Verso 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Isso é repetido no versículo 33, quando fala, Deus ressuscitou a Jesus. Verso 34, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por que está enfatizando isso? É dizer, vocês condenaram, mas Deus o aprovou. Ressuscitar significa que Deus o aprovou. Contra os homens contemporâneos de Jesus. Então você percebe como o sermão de Paulo é focado nos atos de Deus? Isto é, se é para mencionar os homens, é porque eles pisaram na bola, é porque eles fizeram alguma coisa errada. O foco de Paulo é na provisão poderosa e benevolente de Deus, em contraste com os pecados dos homens. Queridos, eu acho que essa primeira lição é importante para a maneira como a gente prega, eu em específico, e outros que estão aqui neste púlpito, mas também na maneira como você deve testificar fora deste recinto. O que eu quero dizer é o seguinte, se o pastor Eber gasta boa parte do sermão dele falando do que Paulo fez, do que a igreja fez, do que Daniel, do que Pedro, do que Moisés, Abraão fez, e não fala dos feitos de Deus, meu sermão está antropocêntrico, né? Está focado em ações humanas. E veja, é claro que esses homens fizeram movidos por Deus, mas se eu não destacar que foi movido por Deus, o foco não vira Deus, vira a ação dos homens e como podemos imitá-los. Veja, é por isso que você vai me ver frequentemente aqui falando dos feitos do Senhor. E o nosso texto tem algumas dicas muito, muito bonitas dos feitos do Senhor, que eu vou mostrar mais adiante. Mas eu queria estimular você no seu testemunho aí fora a fazer de Deus o sujeito, ou melhor, o objeto da sua conversa. O objeto da sua conversa. A gente tem que colocar Deus mais no nosso papo. Deus tem que entrar com mais frequência. É fácil falar de religião, ou de fé, ou de bênção de maneira tímida. A gente fala, graças a Deus. Aí fala, graças a Deus. Será que ele é católico? Será que ele é evangélico? Que ele falou graças a Deus. E não sai muito disso nas nossas conversas rápidas durante a semana.
Mas se o nosso vocabulário tem Deus o tempo todo, alguém vai dizer, mas peraí, por que você fala o tempo todo de Deus, amor? Nós precisamos encharcar o nosso discurso das ações de Deus. Eu creio que Paulo ensina um princípio muito precioso aqui. O tempo todo se não fosse Deus, se não fosse Deus, Deus fez. Deus fez. O tempo todo a ênfase está nos feitos do Senhor. Aprenda a fazer isso. Do contrário, nós não seremos vistos da maneira correta. As pessoas vão olhar e falar assim, olha, vocês são uma família admirável. Você fala, não, é o bom Deus que tem sido misericordioso para conosco. Não somos admiráveis, mas Deus tem feito grandes coisas por nós. Por isso que nós estamos alegres. Então, o foco de Paulo é os atos de Deus, por isso o sermão dele é teocêntrico. Mas um segundo aspecto do sermão dele que eu quero destacar aqui, é que o sermão de Paulo é cristocêntrico. Por cristocêntrico eu quero dizer, não é que Jesus a parte do Pai e do Espírito, não é isso. Esse é um entendimento errado do que é cristocêntrico, tá? O que eu quero dizer por o foco é cristocêntrico é que tudo culmina na ação divina realizada mediante a encarnação do Verbo. Tudo culmina na história de Deus que fez grandes coisas por meio do Filho encarnado. Como? Morrendo e ressurgindo dentre os mortos. O sermão de Paulo imita, como eu falei, outros sermões anteriores que contam bastante da história de Israel. Mas para quê? Para chegar em Jesus. Porque essa história, ela não pode ser contada sem uma finalidade, sem um objetivo. E a finalidade é a pessoa e obra de Jesus. Então, quando ele menciona João Batista, ele diz João Batista era uma testemunha, pregou Jesus, e agora Paulo se junta a essa lista de pregadores, ele fala, versículo 26, irmãos, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, eu estou anunciando vocês a Jesus. Por quê? Porque toda a história e as profecias culminam em Jesus Cristo. Quer ver? Olha que interessante. Eu quero dar alguns exemplos do próprio sermão de Paulo. Os contemporâneos de Jesus, eles não conheceram nem a Jesus, nem o ensino dos profetas. É isso que Paulo vai dizer no versículo 27. Em outras palavras, sabe que vocês mataram Jesus? Vocês não o conheciam. Não conheciam no sentido de não saber quem ele é. Mas vocês não entenderam e não amaram o que ele representou. E vocês também não entenderam e não amaram o ensino dos profetas. Por isso que vocês mataram Jesus. Mas sabe de uma coisa? Mesmo quando vocês erraram, vocês cumpriram as profecias. Versículo 27, ele fala que não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Deus já havia antecipado lá em Isaías 53, lá no Salmo 22, lá no Salmo 69, que o Messias seria desprezado dos homens e inevitavelmente condenado pelos homens. Eles estavam cumprindo a profecia. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles são ignorantes, mas Paulo está aqui para ensiná-los, né? E ensiná-los a entender que tudo culmina em Jesus. E ele fala não só de história, mas de promessas. Olha que interessante. Que promessas ele cita? No versículo 33, ele começa citando o Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa é uma frase que a gente acha que tem a ver com o nascimento, mas não tem a ver com o nascimento. Está falando sobre ressurreição. Você percebe o que vem antes da citação? Olha o verso 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, não é um salmo que diz respeito ao nascimento de Jesus. É o salmo que diz respeito à coroação de Jesus. Se você for olhar o Salmo 2, você vai ver que lá fala que Deus colocou esse filho com um cetro sobre as nações. A ideia é que a ressurreição deu evidência e glória a Jesus, colocando sobre todas as nações. Então, ao fazer isso, ao ressuscitar, está cumprindo as Escrituras. Ele cita outras duas passagens. No versículo 34, ele cita Isaías 55, e no verso 35, ele cita o Salmo 16. E os dois falam basicamente o seguinte, que o filho, ou
o escritor, ele não viu corrupção, né? Só que ele disse assim, mas Davi viu corrupção. Morreu, foi sepultado com os pais, o corpo dele, inclusive, foi comido pelos bichos. Viu corrupção. Então não é dele que ele está falando. Ele está falando de um outro. Para dizer que o que Davi escreveu no Salmo 16 tinha a ver com Jesus Cristo. E o filho de Davi, que recebeu as santas e fiéis promessas, é Jesus Cristo. Então, Paulo está trabalhando tudo isso para dizer que eles cumpriram as profecias, matando a Jesus, e quando Deus ressuscitou a Jesus, tudo foi cumprimento das Escrituras. Sabe o que eu acho interessante? Quando Paulo começa a citar um monte de texto do Antigo Testamento e amarra tudo a Jesus, ele está ensinando a gente que óculos a gente tem que usar quando lê a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que enxergar a história inteira culminando na pessoa e obra do Filho. Tanto é que Paulo não fez a história inteirinha, ele chegou em Davi e já conectou Davi com Jesus. Por quê? A gente tem uma dica lá em Romanos. Em Romanos diz que, segundo a carne, ele é da descendência de Davi, mas Deus fez com que, através da ressurreição, o Filho de Deus e Filho de Davi fosse mostrado divino com poder. Então, a ideia é que o filho de Davi foi elevado à posição de rei, como lhe é devida, quando ele foi ressuscitado. Ele foi humilhado durante os anos em que ele serviu aqui, mas quando ele ressurgiu, ele foi exaltado e colocado na posição de rei. Então, observe como a ênfase de Paulo é na pessoa e obra de Jesus. E no finalzinho do sermão, dos versos 30 a 37, ele repete várias vezes a ressurreição. Parece que a ressurreição realmente é a tônica da mensagem no livro de Atos. É através da ressurreição que as bênçãos vêm aos outros. Entenda isso, isso é muito bonito. É como se a morte sim fosse o pagamento de pecados, mas a distribuição da bênção viesse quando Cristo ressuscitasse, subisse aos céus e à destra do Pai derramasse os dons aos homens. A gente cantou aqui que com os nossos dons nós devemos espalhar essa mensagem. Veja, isso é fruto da ressurreição. Nós só podemos usar os nossos dons por causa da ressurreição. As bênçãos conquistadas por Jesus se tornam nossas por causa da ressurreição. Então, diferente de servos do passado que erraram, Cristo foi validado por Deus como o ungido sem mácula, a fonte de nossa salvação. Sabe qual é, para mim, a grande lição desse sermão ser cristocêntrico? É porque, se você é como eu, nós estamos na igreja há bastante tempo. Já ouvimos história de Noé, história de Abraão, história de Moisés, história de Paulo, um monte de vezes. Mas pena que a gente ouviu várias vezes as mesmas histórias sem conectá-las todas com a pessoa e obra de Jesus. Conhecer as histórias sem entender a sua interligação é invalidar as histórias. Isto é, a gente que cresceu na igreja ouviu tantas histórias, mas poucas foram as vezes que elas culminaram na pessoa e obra de Jesus. A gente não entendeu porque elas estavam ali. A gente até conheceu os detalhes, mas não entendeu o propósito delas. Paulo está ensinando a gente a enxergar tudo culminando na pessoa e obra de Jesus. E sabe, ainda que eu queira que isso seja resgatado dentro da igreja, e a gente está trabalhando para tornar o nosso ensino cristocêntrico aqui em nossa igreja, ele também tem que ser a maneira como eu testemunho lá fora. Quando a gente fala de Deus para as pessoas, quando a gente quer que as pessoas creiam, não adianta a gente falar de maneira genérica sobre o Senhor Deus, se a gente não chegar na pessoa e obra de Jesus. Até que a gente tenha chegado lá, a gente não anunciou o evangelho genuinamente. A gente pode até testificar. Isto é, dizer, não, Deus tem sido bom para comigo, é verdade. Deus é muito bom, olha só, Deus cuidou de mim. Aí a pessoa que não crê diz, é verdade, Deus é bom mesmo, né, irmã? Tal. Mas a gente não anunciou o evangelho enquanto não chegou no ponto alto da história, que é a pessoa e obra de Jesus. O que ele fez na cruz e no túmulo vazio. É para isso que as nossas conversas de testemunho, é nisso que tem que chegar. Esse é o foco do testemunho. Queridos, se a gente aprender a fazer isso,
nós vamos fugir de gratidões vazias e ensinamentos moralistas. Eu falo gratidões vazias porque se você fala assim, sou muito agradecido a Deus, até gente descrente diz eu também. Nem peço, viu? Nem peço. Já viu gente falando assim? Não, quando eu vou falar com Deus eu nem peço, eu só agradeço. Olha só, parece uma pessoa tão piedosa, não é nada. É vazio. É vazio. Sabe por quê? Porque não tem Cristo como foco. E se não tem Cristo como foco, a história não foi entendida. Assim como pessoas que querem falar de como a Bíblia é importante para ensinar os pequenos lições sobre Deus, mas se a gente reduz o ensino a moralismo, nós não ensinamos o Evangelho. Queridos, então nossas conversas têm que levar a pessoa e obra de Jesus. Por último, terceiro ponto de Paulo, do sermão de Paulo, ele é um sermão exortativo. E essa parte é mais curtinha. Nos versículos 38 até o 41, finalzinho do sermão de Paulo, após contar toda a história e chegar em Jesus, ele termina demandando uma resposta aos ouvintes. Então o sermão dele não é só teocêntrico, não é só cristocêntrico, mas é exortativo, isto é, ele exorta, ele exige uma resposta de quem ouve. Ele tanto anuncia boas notícias, no versículo 38 e 39 ele fala de remissão de pecados e justificação, olha só, isso é uma boa notícia, salvação, mas no 40 e no 41 ele dá um alerta. Então, a mensagem, ela tanto anuncia boas coisas, quanto adverte contra juízo, e exige que o ouvinte se posicione em relação à mensagem. O anúncio de salvação é bem típico de Paulo, né? Quando ele fala de remissão de pecados e conecta com justificação, ele toca num tema que é bem caro para ele. Justificação pela fé somente. O que é isso? É Deus declarar você sem dívida, declarar você justificado, isto é, sem ônus legal, não por causa do seu comportamento, mas por causa do comportamento do seu Salvador. Quando você crê nele, aquilo que ele fez se torna seu. A sua dívida é anulada e a justiça dele é incorporada a você. Essa é a doutrina da justificação, é isso que Paulo pregou lá em Antioquia da Pisídia. Por outro lado, ele também citou Abacuque, capítulo 1, no finalzinho, no versículo 41, para dizer assim, olha, não desprezem o Senhor. Se você desprezar o Senhor na pessoa de Jesus, vocês estão chamando juízo sobre si mesmos. Essa ênfase terceira que eu estou dando na exortação é o que a gente precisa também fazer, tanto aqui na igreja quanto fora. Veja, se eu ensinasse um monte de coisas sobre esse sermão e eu não falasse para a congregação presbiteriana Pedras Vivas o que ela tem que fazer, todo mundo ia dizer assim, nossa, a aula foi legal, pastor, aprendi um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Bem legal. Mas não teve chamada a um comportamento, a uma postura. A palavra de Deus sempre chama a gente a uma postura. Talvez você já tenha ouvido falar, por conta de sua trajetória na igreja, de pessoas que fazem apelo. É uma pena que a gente tenha uma visão tão negativa de apelo, sabe por quê? Quando as pessoas apelam daquele jeito que acontece em algumas igrejas, que fica forçando a barra até a pessoa se decidir por Jesus, aquilo lá é apelação mesmo. Mas todo sermão genuíno tem que apelar a uma mudança de vida. Ele faz uma exortação, ele apela ao ouvinte para que ele responda aquilo que Deus faz. Isso é genuíno. Então, o dia que você falar assim, o pastor Heber nunca faz apelo, eu vou dizer, bem, não daquele jeito, mas do meu jeito eu faço. Do jeito do apóstolo Paulo eu faço. Isto é, apelando para vocês mudarem de comportamento. E sabe, isso tem que ser a maneira como a gente desafia as pessoas lá fora também. Quando você está evangelizando, quando você está conversando com pessoas descrentes, não adianta a gente só falar daquilo que Deus fez. A gente precisa exortar as pessoas. Lembra de novo da conversa vaga do eu agradeço a Deus? Se você é tão grato a Deus assim, por que você não busca conhecê-lo mais? Agora a conversa vai ficar feia. Agora ele não gostou do seu papo religioso, não. Você cutucou a fera, né? Mas o sermão sempre exige uma resposta. O testemunho da palavra sempre exige que alguém haja de forma concorde. Então, eu quero exortar você. Sabe por quê? Do contrário, a gente vai se tornar pessoas inertes. Uma espécie de quietismo em que eu só tenho informação.
mas sem resposta, sem ação condizente com a informação. Eu não quero que vocês saibam muito, mas não ajam em conformidade com o que vocês sabem. Mesma coisa eu quero que você faça quando você testificar de Cristo fora, isto é, exija que as pessoas respondam a Ele, ou rejeitando e eles sofrerão juízo, ou abraçando em fé. Por último, irmãos, a segunda parte é bem mais curta. Eu quero mostrar o que resultou desse sermão. Verso 42 diz que o povo gostou tanto que eles pediram assim, volta semana que vem, que a gente nunca aprendeu desse jeito que você fez. Esse sermão aí que você conectou tudo aí, mostrou um monte de coisa, volta de novo. E aí diz que despedida a sinagoga, verso 43, muitos dos judeus e prosélitos piedosos, esses são os não judeus, mas que se conformaram à religiosidade judaica, eles seguiram Paulo e Barnabé. Parece-me que eles foram aprender de Paulo e Barnabé durante a semana, entre um sábado e outro, né? Ali começou provavelmente a primeira igreja da região da Galácia, com esse pequeno grupo. O PG ali, começou estudando durante a semana com Paulo e Barnabé. E eles fizeram o quê? Eles persuadiam esses fiéis a perseverar na graça de Deus. Perceba que essa é uma resposta de Deus na vida deles. Por que eu digo isso? Porque a gente vê no versículo 49 que a palavra do Senhor se divulgava e que os discípulos transbordavam de alegria no Espírito Santo, verso 52. É Deus que está fazendo essa resposta positiva. É Deus que está despertando eles dessa maneira. Louvado seja o Senhor por isso. Mas essa popularidade não foi bem-vinda por todos. No versículo 44, diz que quase toda a cidade, no sábado seguinte, foi lá para a igreja, nem cabia. Com o pessoal de pé na sinagoga, né? Tinha mais cadeira para esse povo tanto. E aí, por conta da multidão, o que aconteceu no verso 45? Os judeus tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Qual é a ideia aqui? É que eles contradiziam Paulo porque eles estão incomodados com duas coisas. Primeiro, a popularidade de Paulo e de Barnabé. Todo mundo agora quer ouvir o ensino deles, eles não tinham isso. Mas em segundo lugar, porque Paulo e Barnabé davam liberdade aos gentios para se tornarem seguidores de Jesus, sem ter que se tornarem judeus. Mas o judeu não estava acostumado com isso. Até então, na história do povo de Deus, um gentio podia seguir o Deus de Israel, mas ele nunca seria um judeu. Ele sempre seria um crente de segunda categoria. A não ser que ele se tornasse alguém que cumpre a lei mosaica, com circuncisão, ele sempre seria de segunda categoria. Tanto é que os gentios que iam às sinagogas, eles não se conformavam a todas as regras judaicas, mas eles tinham interesse nesse Deus. E agora, Paulo e Barnabé estão trazendo uma mensagem que torna esse Deus acessível a eles também. Isso foi motivo de grande desconforto entre os judeus da época. O que mostra que a palavra de Deus sempre gera um misto de reações, não é? Alguns creem, outros se opõem, bem parecido com o nosso Jesus. Quando Jesus ainda era pequenininho, estava no colo de um homem chamado Simeão, Simeão disse assim para os pais dele, olha, ele vai trazer contradição nessa terra. Isto é, ele vai trazer divisão nessa terra. E os pais ouviram aquilo atentamente, mas estranharam. Como é que esse menino pudesse ser tão assim poderoso e tão distintivo e distinguir as pessoas? Pois, de fato, todo aquele que segue a Jesus se torna alvo da reação bélica do mundo. Mas a parte mais importante desse finalzinho que eu quero destacar é o que acontece no versículo 46. Porque tem uma certa... um bate-boca, né? Os homens que não gostaram do ensino de Paulo, da popularidade de Paulo, começam a contradizer o que ele falava. Aí no versículo 46 diz que Paulo e Barnabé respondem com ousadia. O que eles respondem com ousadia? Eles entenderam, Paulo sabia que, de acordo com o plano redentor de Deus, o evangelho deveria ter sido anunciado primeiro aos judeus, de fato.
Foram os judeus que foram escolhidos como povo da aliança no Antigo Testamento, eles é que receberam a revelação de Deus. Então por isso que Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus primeiro ao judeu, mas também ao grego. Romanos capítulo 1, verso 16. Esse conceito estava muito claro na mente de Paulo. Mas ele também sabia que quando ele foi convertido, ele foi comissionado para ser apóstolo dos gentios. Então Paulo tem o desejo de ver os seus compatriotas crerem, mas ele sabe que boa parte da sua missão vai ser para os gentios. Então, ele e Barnabé dizem ousadamente, olha o quê? Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Esse é um momento muito importante da história de Atos. A ideia de que a rejeição dos judeus abriu portas para que a missão fosse vastamente direcionada aos gentios. Essa frase é repetida mais 2 vezes em Atos, no capítulo 18 e no capítulo 28, de que Paulo e os demais tinham ido para os gentios, de que o evangelho tinha ido para os gentios. Inclusive, a ousadia de Paulo e de Barnabé é porque eles citam um texto. Olha o versículo 47 e 47, diz assim: porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Isaías 49, sabe que esse texto aqui, o que ele é? Ele é um dos cânticos messiânicos de Isaías, está falando de Jesus. Só que Paulo disse assim, sou eu. Você, Paulo. A gente sabe que o servo de Isaías é Jesus. Como é que você chama esse texto para você? Como é que você chama esse texto para você, Paulo? E aqui que a gente tem que entender, Paulo não está se opondo à interpretação de que ali era uma profecia messiânica, mas ele está ensinando para a gente que o que a igreja faz é a continuidade da difusão da luz do evangelho para os gentios. É como se Paulo estivesse dizendo que eles são uma extensão da obra do servo. E eu queria que você entendesse que, de uma maneira bem maluca, Deus colocou esse grupo aqui para ser extensão da obra do servo, nessa região de Santo André. Eu digo bem maluca porque Deus podia ter escolhido um pouquinho melhor, eu acho. Mas foi isso aqui. Ele sabe o que ele quer fazer, não é? E ele escolheu esse grupo aqui para ser luz para os gentios. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele chamou eles de luzeiros neste mundo. A ideia é que, embora Cristo seja a luz do mundo, ele nos faz refletir a sua luz onde nós estivermos. E eu preciso te lembrar que você também foi chamado a luz do mundo pelo próprio Cristo, lá em Mateus capítulo 5, e você não desprezar esse conceito, porque quando o mundo revela trevas, qualquer luzinha faz toda a diferença. No domingo passado, eu tive o privilégio de pregar na sede, e aconteceu um negócio que não tinha acontecido em nenhum dos 6 anos que eu estive aqui. Acabou a luz. Aí a gente começa a perceber como a gente é dependente da energia elétrica, né? Mas aí, alguns celulares foram acesos para que a gente continuasse a cultuar o Senhor. E eu fiquei imaginando qual seria a vista da igreja de fora. Alguns poucos celulares acesos e dava para ver um povo cantando ao Senhor. Sabe por que essa figura é importante? É porque quando o mundo é repleto de trevas, por mais que a nossa luz pareça pequena, ela faz diferença. E nós precisamos ser lembrados disso. De que o Senhor nos colocou aqui para levar o evangelho para lugares distantes e alcançar as pessoas que Ele quer alcançar. E prova de que Ele alcança quem Ele quer alcançar, olha o que está escrito no versículo 48. Diz que os gentios regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, se a gente experimentar crescimento aqui, ou experimentar uma certa estagnação por um tempo, a gente não tem que pensar que o plano de Deus falhou, porque todos aqueles a quem Ele destina para a vida eterna, creem, vêm ao conhecimento salvador dEle. Eu falei que era Deus quem fazia? Pois aqui a gente tem uma evidência disso. É o Senhor quem traz aqueles que Ele destinou.
A história termina com os líderes instigando os poderosos, os líderes da sinagoga, instigando os poderosos, tanto as mulheres quanto os principais da cidade, a organizarem uma perseguição oficial. Parece que aqui vem uma espécie de chancela jurídica. Deram um jeito lá do juiz daquela comarca lá de proferir alguma coisa que tivesse que expulsar esses missionários. Então eles conseguiram armar algo de forma legal e colocar os missionários como espécie de foras da lei. Perseguição e oposição, como eu falei para vocês, sempre andam juntas, né? Mas elas também fazem uma coisa muito boa para a gente. Embora a gente não goste de sofrer perseguição, não goste de sofrer oposição, elas confirmam que a palavra de Deus está sendo pregada. Esse é um ponto que eu quero que você lembre. Se Deus tem pesado a sua mão sobre você, é o momento da luz brilhar. É o momento da luz brilhar. Porque essas coisas andam juntas. Se a perseguição enfraquece você, então ela foi desperdiçada. Se a oposição fortalece você, então ela foi aproveitada. Paulo escreveu certa vez para Timóteo assim: todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Ele colocou como algo que é certo. Quem vive piedosamente traz oposição. Então, o texto termina com perseguição contra Paulo e Barnabé, e eles de fato saem, e eles vão para Icônio, eles sacodem os pés, diz o versículo 51, sacodem o pó dos pés, como Jesus havia determinado, é uma expressão de repúdio, de juízo sobre eles. Mas a história não termina nesse tom triste, diz, e eles viveram infelizes para sempre. Não foi assim. Como é que a história termina? Termina mostrando os grandes feitos de Deus. Versículo 52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Olha que coisa maluca. Paulo e Barnabé, que ensinaram eles a palavra de Deus, foram expulsos da cidade. E ao invés de eles estarem abatidos, eles estão radiantes. Olha que cena que esquisita. Você deveria imaginar assim, poxa, nós ficamos assim tristésimos. Paulo e Barnabé foram embora, ficamos sem os mestres da palavra. Olha, estou abatidão hoje, viu? Mas não, o texto termina dizendo, eles transbordavam de alegria. Por quê? Porque o Senhor Deus estava fazendo grandes coisas entre eles. E se o Senhor tem feito grandes coisas por nós, o que o salmista ensina que a gente tem que fazer? Por isso, estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Essa é a resposta do povo de Deus. Eu quero convidar vocês a se alegrarem comigo. Nós vamos orar, depois nós vamos cear, e nós vamos cantar em resposta a esses grandes feitos do Senhor. Vamos orar.